Bom dia, pessoal, tudo bem? Nós vamos bater um papo aqui. Previamente, eu vou informar que esse vídeo não vai ter cortes. Vou tentar não editá-lo, certo? Então, alguns erros eventuais que possam vir a ocorrer nesse vídeo, eu vou tentar consertar e já peço prévias desculpas aí aos senhores em função de alguns erros. Mas vamos lá. Esse vídeo aqui nós vamos tratar de uma situação que foi falada anteriormente para todos os moradores, né, os proprietários. O que acontece? Eu vou fazer um resumo rápido para a gente entender, recapitular o que foi colocado anteriormente. Quando nós assumimos a gestão aqui do condomínio, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi avaliar o manual do síndico, para a gente entender como estavam as garantias do condomínio com a construtora, ok? Então, quando fizemos análise desse manual do síndico, nós constatamos que estávamos a um mês de vencer a última garantia, certo? Que seria a garantia estrutural, a garantia dos pilares, a garantia das lajes estruturais, a garantia da resistência dos blocos estruturais, das ferragens. Então, nós tínhamos aí essas garantias para serem vencidas. Então, naquele momento oportuno, nós, em assembleia, colocamos para votação a possibilidade de fazermos um laudo estrutural de todo o condomínio, para a gente poder levantar, para podermos, naquele momento lá, para nos dar a possibilidade de levantar eventuais problemas existentes ou até mesmo reforçar através de documentos técnicos assinados por um engenheiro responsável, até mesmo endossar algumas reclamações que foram abertas por gestões passadas, mas só que foram reclamações que não tinham nenhum embasamento técnico, era apenas uma reclamação feita por telefone que gerava um número de protocolo, mas não tínhamos ali um registro técnico para atestar que era uma eventual negligência construtiva, etc. Então, colocamos isso em assembleia, a maioria votou a favor, então nós procedemos com o laudo estrutural. Então, foi isso que ocorreu? Então, vamos lá. Esse laudo estrutural, ele foi realizado, certo? Esse é justamente esse documento que está aqui em minhas mãos, ok? Ele possui aqui tem todo o histórico aqui dos orçamentos, cotações. Então, nós temos aqui desde o nosso projeto aqui da resistência dos nossos blocos estruturais, como a nossa RT do laudo, e efetivamente os relatórios, né, os ensaios técnicos que foram realizados. Aqui, nesse caso, é o ensaio de esclerometria para testar se a resistência das paredes, a resistência dos pilares, a resistência das lajes estavam de acordo com o que foi estabelecido no projeto estrutural. Então, nós levantamos aqui uma série de problemas. Felizmente, no que tange a lajes e pilares e blocos, nós tivemos uma resistência até maior do que estava prevista no nosso projeto, isso é bem interessante para a gente. Mas nós levantamos uma outra série de inconsistências, né? Isso foi registrado em relatórios técnicos. É o caso, a questão da instabilidade dos taludes, o desgaste de algumas ferragens, infiltrações no subsolo, problemas de deslizamentos em talude e presença de umidade, rachaduras nos muros perimetrais, enfim, um relatório de mais de 160 registros que virou um processo contra a PDG, certo? Então isso recentemente caiu lá, literalmente no colo da PDG, e a PDG tomou um susto com esse laudo estrutural. Então, a PDG, em alguns momentos, em um momento inicial, teve na administração para conversar com a administração, comigo, com o nosso síndico, sobre o que estava sendo gerado, né? Que processo é esse de mais de quase 200 páginas, indicando uma série de problemas aqui no condomínio, ok? Então, vamos lá. Aí nós temos um problema, certo? Tínhamos um processo anterior, a gestão passada gerou um processo
eu acho que os senhores tiveram acesso, é um processo que possui apenas o número da ocorrência, certo? E um descritivo que foi feito por telefone. E o nosso processo é um processo que é endossado em uma série de documentos técnicos, ok? Muitos daqueles problemas que foram ditos lá atrás na gestão passada, nós demos uma sustentação técnica através desses relatórios. Ou seja, foi um problema que foi indicado lá por telefone, por ocorrência. Quando nós fizemos o laudo estrutural, nós transformamos aquele problema que foi colocado de forma verbal em um documento técnico, assinado por um engenheiro, com dados mensuráveis, através de instrumentos aferidos, etc. Então isso gerou, entendo eu, que gerou uma comoção muito grande dentro da PDG. A PDG, como nós sabemos, ela não tem realizado muitas obras de reparo, certo? Nesse momento dela, a gente percebe que ela tem preferido, de uma certa forma, ainda mais quando é um problema dessa abrangência, ela tem preferido repassar valores para que o lado solicitante possa gerenciar o teu próprio reparo. Então vamos lá. O escritório de advocacia da Reserva das Tribos, PDG, entrou em contato com o nosso escritório de advocacia em função desse processo que nós entramos aqui, endossando todo esse histórico do condomínio. E eles disseram o que para a gente? Eles disseram assim: quanto é que vocês precisam para reparar esses problemas que foram apontados? Ou seja, eles consideraram o nosso laudo estrutural como um laudo suficientemente técnico, certo? Para que eles chegassem ao ponto de propor um valor para os reparos que foram apresentados aqui e que servem também para endossar coisas que foram apresentadas em gestões passadas. Então, o que é que nós fizemos? Isso aí nós teríamos que dar uma resposta muito rápida à PDG nesse momento. Então, nós chamamos a empresa que fez o nosso laudo estrutural, tivemos uma reunião com essa empresa e dissemos o que para ela? Nós precisamos de um orçamento, certo, para reparo dos problemas que foram apresentados nesse laudo estrutural e os problemas que foram apontados através de ocorrências na gestão passada e que foram endossados também por esse laudo estrutural. Quanto é que custa para a gente reparar esses problemas? Muro, talude, infiltração no subsolo, rachaduras no muro perimetral, rejunte da piscina, etc. Tudo que está escrito aqui. Então, a mesma empresa que fez o laudo gerou um orçamento de reparo para a gente e nos apresentou por área. Então, nós pegamos esses valores através do nosso escritório jurídico e entramos em contato com o PDG e dissemos, vai custar, se eu não me engano, na época, deixa eu consultar aqui, apesar de não ser tão importante, porque nós já evoluímos para outro valor, mas vamos lá, custou 380, pedimos 400 mil reais, se eu não me engano, e aí eles colocaram para a gente 380, uma proposta de 380 mil reais. E fizemos uma reunião com toda a nossa gestão, o Conselho Fiscal, subsíndicos, eu, o nosso síndico, nos reunimos todos, certo, para discutir essa proposta da PDG. Só que existe um detalhe, a PDG, quando ofereceu esse valor, ela disse que a condição seria do condomínio não poder mais abrir nenhum processo contra a PDG, ok? Então isso, naquele momento, pesou de uma forma substancial para a gente e nós decidimos não prosseguir com o aceite desse valor e deixar o processo correr. Porém, existe um problema muito grande. É como qualquer processo, certo? E existe o risco de uma das partes perder o processo. Isso é lógico. Por mais que nós tenhamos certeza, né, estejamos embasados tecnicamente, mas mesmo assim existe a possibilidade de perdermos o processo. Um outro ponto é que o processo pode durar por anos. Isso pode durar 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. E os problemas construtivos vão permanecer aqui. E o condomínio não possui dinheiro suficiente para reparar um problema desse tamanho, dessa estrutura, entendeu?
Então a gente precisa avaliar dessa forma. E um outro ponto é que o laudo estrutural levantou aquilo que o condomínio possui de problema, e aquilo que pode, os problemas que possam surgir posteriormente. Então nós estamos aqui com um certo horizonte de problemas possíveis. Então, nós naquele momento nós decidimos mesmo assim a não aceitar. Aí o que ocorreu? Vamos lá. Um dos problemas levantados pelo laudo estrutural, isso aí foi tratado pela Otis há 4 anos atrás. A Otis, ela apresenta aqui para a gente em um relatório técnico, como já falamos em momento oportuno, problemas em 5 poços de elevadores, né? Problemas de infiltração em 5 poços de elevadores. São 10 poços, né, 2 por elevadores, e detectamos um problema em um 6º, na torre terracota. Então, vamos lá. Nesse momento, isso era um problema que a gente não poderia esperar, é um dos problemas que nós não poderíamos deixar o tempo passar para resolver. Então, nós fizemos um levantamento de custos, e a menor empresa apresentou para a gente, como nós já sabemos, R$46 mil de reparo, são 70, quanto foi exatamente? Deixa eu ver... 7 vezes 6... Exatamente isso, mais ou menos quase 46 mil reais de reparo para resolver o problema das infiltrações, e nós resolvemos fazer pelo próprio condomínio. Como já disse, né, como existe um vídeo aí no canal, a gente tivemos aquela ação e fizemos os serviços, ok? Então, o que acontece? Então, isso gerou esse databook aqui de obra, certo? Que é justamente o book com a RT, ok? Com um contrato assinado com o nosso engenheiro responsável pelo serviço, e a nossa ata, né, de aprovação do processo, a votação, e os relatórios de reparo, certo? Os relatórios de reparo dos poços. Então nós fizemos aqui todo o reparo em todos os poços dos elevadores, ok? E nesse momento do reparo, em uma das torres, nós tivemos após uma forte chuva, certo? Nós tivemos uma grande infiltração no poço. Ou seja, como eu já tratei também, nós fizemos a impermeabilização no poço, mas em cima, embaixo da soleira, tinha 2 pontos de parafuso que foram deixados abertos lá pela construtora. A água tentou entrar, não conseguiu e vazou por aquele ponto. Então, nesse momento, nós fomos lá, fizemos o reparo e o problema foi sanado. Mas, nesse momento, nós detectamos um outro problema que não foi possível detectar lá atrás, porque não era um momento chuvoso, que era a falta de drenagem nas áreas perimetrais das torres, né? A chuva, quando cai ali, o solo muito saturado, né? Muito argiloso, muito compactado, faz com que a água não consiga ir embora, ela fica acumulada ali, forçando as paredes ali das torres, ok? Então nós detectamos um problema grave de drenagem. Esse problema de drenagem ele agrava as infiltrações nos térreos, as infiltrações nos poços, etc. Nós chamamos a PDG aqui, o nosso síndico entrou em contato naquele momento direto com o engenheiro responsável. Eles estiveram aqui, eu tive particularmente uma reunião com eles e apresentamos para ele os relatórios que evidenciam esse problema de drenagem, certo? E nós falamos, nós temos mais um problema, certo? Técnico, com evidências documentais assinadas por um engenheiro, certo? Medidas através de instrumentos de medição, mais um problema para ser computado no nosso valor final. Então nós trouxemos esse problema para a PDG absorveu mais um problema para ela, entrou em contato conosco uma outra vez, falamos sobre valores de reparo, né, orçamentos de reparo, entrou em contato outra vez para a gente, nos oferecendo 450 mil reais, que vai ser pagado através de uma divisão, acho que 3 ou 4 vezes, nós vamos divulgar o certo, mas nos ofereceu 450 mil reais para que a gente
tratasse os nossos problemas e sanássemos os problemas com a PDG e não abríssemos mais nenhum processo contra ela. Vamos lá. Então, qual é o ponto desse nosso vídeo aqui? O exato ponto desse nosso vídeo. Hoje nós temos a PDG nos oferecendo 450 mil, certo? Em função do nosso laudo estrutural. Né? Isso gerou para a gente aí essa proposta de 450 mil reais. E nós precisamos votar. Nós vamos propor uma assembleia para que os senhores votem da seguinte forma: nós vamos aceitar esses 450 mil da forma que não poderemos mais abrir nenhum processo contra a PDG e vamos gerenciar as obras internas para ocasionar esses reparos, para sanar esses reparos, me desculpe, ou nós não vamos aceitar esses 450 mil, vamos ficar com os problemas que nós temos, correndo o risco de eventualmente perder o processo, porque tudo é possível, a gente não sabe exatamente o que está na cabeça do juiz, e correndo o risco desse processo se arrastar aí por 5, 6, 7 anos e eu não vou estar mais aqui, nem o síndico, e a coisa poder se perder aí pelos anos adentro, certo? Essa é a primeira pergunta que eu faço, que nós vamos fazer aos senhores, é o primeiro ponto de reflexão que nós vamos colocar. O segundo ponto de reflexão é o seguinte, certo? Isso é muito importante. Através dessa obra, certo, de impermeabilização dos poços dos elevadores e através dos nossos trabalhos de recuperação dos pontos de erosão do talude, nós estamos mostrando tecnicamente, certo, que o condomínio possui capacidade técnica de executar e gerenciar obras internas pelo próprio condomínio, certo? Obras internas com valor técnico, com registros técnicos, certo? Obras que foram testadas e que foram testadas também administrativamente, porque foram obras que foram contempladas pela equipe de engenharia da PDG e eles ficaram, de uma certa forma, sem argumentos, certo? Ou seja, aceitaram, e não poderia deixar de ser, porque foi uma obra totalmente feita dentro das normas, eles aceitaram a nossa argumentação. Então, eu volto à pergunta. Hoje nós temos capacidade de fazer essas obras. Então, como nós temos a capacidade de realizar essas obras, nós vamos gastar muito menos do que foi solicitado pela PDG, do que foi apresentado pela PDG como proposta. Ou seja, se a PDG apresentou 450 mil hoje para a gente sanar nossos problemas, nós vamos gastar muito menos do que isso para resolver os problemas. E vamos ainda ter um valor em caixa. Ok? Esse é o nosso plano, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta. Ok? Essa é a nossa meta. E essas resoluções vão servir até para tratar problemas que não foram levantados pelo laudo estrutural. Porque o laudo estrutural não tem a ver com fachada. Laudo de fachada é outra coisa, como foi explicado em assembleia e como está registrado em ato de assembleia. Esse valor vai nos permitir também tratar vários pontos de infiltração nas fachadas, certo? Ou até mesmo pensar em fazer um laudo de fachada para que a gente levante todos os problemas existentes. Ou seja, então, para resumir a pergunta que nós vamos fazer, certo? Senhores proprietários, vocês consideram vantajoso que o condomínio aceite os 450 mil reais proposto pela PDG, que o condomínio realize essas obras de reparo, gerando documentos técnicos e economizando um bom dinheiro ainda em caixa, ou na pior das hipóteses, o condomínio contrate uma empresa para fazer dentro desse valor, esses 450 mil, não tem nenhum problema. Ou vocês acham que não devemos aceitar esses 450 mil e devemos correr o risco normal de deixar o processo correr pelo tempo que ele tenha que correr realmente, e correndo o risco também, mesmo que seja mínimo, de nós perdermos o processo lá na frente. Lembrando que o objeto do nosso processo aqui é que a PDG repare o problema que ela fez, e não que a PDG nos forneça valores para que a gente resolva os problemas. A PDG nos ofereceu o valor.
Um detalhe importante para reflexão também que eu vou deixar para os senhores. Um exemplo que vai servir como detalhe. A nossa laje da piscina, quem conhece a piscina, nós temos aquela laje interna. Os senhores observam que existem filtrações ali, naquela laje. Até o piso, a gente observa que ele está todo marcado das goteiras que descem já com o material do concreto e acaba manchando o piso. Aquele reparo ali, a PDG tentou fazer já 3 vezes e não conseguiu sanar o problema. 3 vezes. Então, é um ponto também para reflexão. Bora supor que a gente ganhe esse processo e a PDG seja obrigada a reparar esses problemas. Vai transformar o condomínio em um canteiro de obras. E aí eu coloco para reflexão. Se a PDG não conseguiu reparar uma infiltração de uma laje da piscina, ela conseguirá resolver um problema dessa abrangência? Lembrando que a PDG não realiza obras, ela contrata subcontratadas para realizar, certo? Então, eu vou deixar estamos deixando aqui esse vídeo para reflexão, para a gente poder refletir, que nós vamos propor em assembleia, aceitar ou não aceitar. Voltamos à nossa memória recente e podemos verificar que existem prós e contras, ok? Mais uma vez, resumindo, o que é de positivo? Foi um valor que foi oferecido logo no início do processo. A gente não estava nem contando com esse valor. É um valor que cobre os nossos gastos de reparo, ok? E transfere para a gente a responsabilidade administrativa de resolver. Resolução essa que nós já mostramos ter capacidade em função das obras dos elevadores, ok? Qual é o contra disso? É que nós não poderemos mais abrir nenhum processo contra a PDG. Esse processo pode durar por X anos, 5, 6, 7, 8, 10, 20 anos, certo? Não sei, ou 2 anos, 3 anos, não tenho essa informação exata. E a gente corre o risco também de não ganhar o processo, ou até algumas dessas solicitações serem julgadas de uma certa forma, improcedente, passar por uma perícia técnica, e nós teremos que gerar um contraprova, enfim, esse processo pode empurrar anos a fio, e os problemas eles vão permanecer aqui. Então vamos refletir, vamos tentar entender, nós estamos aqui, estamos abertos para responder perguntas, o nosso telefone, o nosso e-mail, podem ligar para a administração para solicitar alguma informação detalhada sobre o que foi colocado aqui, pois nós vamos solicitar a opinião dos senhores, de forma resumida, para que, perguntando se devemos ou não aceitar os 450 mil que a PDG nos ofereceu, ok? No mais, nós vamos, o nosso Skype, ele vai ficar ligado para responder perguntas, o nosso telefone também, o nosso e-mail também vai ficar disponível para tirar perguntas. É um assunto extremamente importante, é um trabalho que nós estamos... É um trabalho que foi planejado no início da nossa gestão, certo? A gente já entrou com esse laudo, a gente estava avisando que nós teríamos, imaginando que teríamos sucesso com essa ação técnica, e tivemos realmente, nós temos uma proposta aqui de 450 mil em menos de 8 meses, isso aí é muito difícil acontecer, e vamos lá, vamos refletir e vamos esperar o momento da Assembleia para votar a favor ou contra. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.